Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é o domingo extraordinário. É aquele dia que o Pai reservou para mim, para você, para todos os escolhidos, de receber mais porções, revelações da sua palavra, para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos vivê-las, para que nós possamos ter acesso ao seu reino, conhecermos os princípios, as regras, conhecer esses benefícios que o Pai reservou para mim e para você. Sejam todos bem-vindos, conectados. Compartilha, dá um like e dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem mais um pouco da palavra de Deus. Hoje é um dia especial, sim, é dia especial. Porque sempre que nós recebemos algo da parte de Deus e compartilhamos e ensinamos as pessoas a viverem na palavra, a viverem o que a palavra está sendo decretada, declarada, aí sim, começamos a ver testemunhos, começamos a ver o agir, começamos a ver o cumprimento da própria palavra de Deus que foi lançada com um fim específico. Eu te convido já a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, onde nós temos a oportunidade de que o próprio Senhor Jesus contava uma parábola aos seus discípulos, e essa parábola ela é bastante interessante, porque ela continua nos ensinando, ora nos exortando, ora recebendo a própria instrução de Deus diante de uma situação. Veja que diante de todas as situações que nós passamos, estamos diante desse mundo, o Senhor nos coloca o seu manual da vida e mostra: ei filho, ei filha, veja o que aconteceu, veja essa narrativa, não se encaixa com o que tu estás passando hoje? Veja a solução, veja o que eu ensino, veja o que eu recomendo. Isso são as próprias palavras que o Senhor Jesus diz para mim e para você. Quando em Lucas 18, capítulo 18, versículo de 1, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Para quê? Para que foi o intuito dessa palavra que Jesus aqui começou a contar, começou a ensinar? Ele disse para que vocês devam orar sempre e nunca desanimem. E eu te pergunto, ei filho, você tem orado diante de todas as suas situações? Diante, até para agradecer? Você tem um momento devocional com Deus? Das suas orações? Não só de pedir, mas de agradecer. Quantos tipos de orações nós encontramos no Manual da Vida, para que em cada momento, em cada situação, a gente coloque aquela oração específica. E aqui ele disse: eu vou contar uma parábola, para que vocês não desanimem, vocês permaneçam orando sem desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor Jesus continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
Como? Veja bem. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Como? Sim. Porque quem necessita de uma justiça de Deus tem que orar e clamar a Ele dia e noite. Tem que orar dia e noite, perseverante, sem desanimar, até que a justiça divina ela possa agraciar aquilo que você tanto deseja, almeja, ou briga, ou está lutando, ou está pedindo, ou está necessitando. Está de acordo? O que você pede está de acordo com os princípios do reino, os princípios de Deus? Tá. Então peça ao Pai. Porque tem gente pedindo tanta coisa, tanta barbaridade, que Deus não atende. Mas quando é pautado na justiça de Deus, quando é pautada no seu reino, quando é pautada nos princípios do reino de Deus, nos princípios celestiais, aí sim Ele atende. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-a esperar? O próprio Jesus disse: será que Deus vai fazer vocês esperarem? Pois eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça, e depressa. Como? Fará a justiça e no tempo certo, depressa. Porque Deus não vai tardar, Deus não vai adiantar, Deus vai agir no tempo certo. Mas contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui ele pergunta: olha, vocês têm que orarem, mas existe um ingrediente que vai fazer a oração de vocês funcionarem. Além da perseverança de continuar, orar continuamente, ele não diz só ora só uma vez e para. Não, ora todos os dias, todas as horas, vai orando continuamente, sem parar, sem pausa. Mas ora, com esse ingrediente, com fé, porque a fé vai fazer mover montanhas. A fé vai agradar a Deus. Como? A minha fé vai agradar a Deus, sim. Porque Deus, mesmo na sua palavra, Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quanto mais eu tiver fé que Deus está disponível, que Deus está liberando, que Deus coloca o seu reino invisível, porque o reino de Deus ele não é um reino visível, e sim um reino invisível, que é acessado pela fé. Em outras ministrações eu até comparei que a fé era a moeda que fazia movimentar e acessar o reino. Então, se você quer um sobrenatural, quer viver um milagre, quer viver vamos dizer, uma cura, um sobrenatural de Deus, tem que acessar pela fé. Como é bom a gente compreender. Porque quando a gente olha, que características tinha essa mulher? Vocês lembram que todas as narrativas da Bíblia, sempre a viúva, sim, essa mulher é viúva, elas às vezes tinham dificuldades, passavam necessidades, mas essa mulher eu quero destacar, ela foi perseverante. Ei, filho e filha, diante das tuas circunstâncias, diante do que tu estás enfrentando hoje, tu estás sendo perseverante com fé em Deus? Ela foi persistente, além de perseverar, ela foi persistente. Ela continuamente, ela buscava, ela procurava que se resolvesse a situação dela. E o tema principal aqui é Jesus nos ensinando a importância da oração, a importância de se orar, a importância de acessar o reino com a fé. E você, o que tem feito diante das suas situações? O que você tem feito diante das adversidades? O que você tem feito diante das lutas? O que você tem feito diante de tudo que você tem passado? Quando você tem uma causa que necessita, vamos dizer assim, de uma intervenção divina, de um sobrenatural de Deus, vamos dizer assim,
Quando você tem essa causa, que precisa de um julgamento, você tem pedido ao justo juiz, tem colocado diante dele e pedido para que ele julgue a tua causa? Pois o nosso Deus maravilhoso, Ele é o justo juiz. Você já orou assim, com essa mulher? Ó Senhor, faz-me justiça nessa causa. Nessa causa que eu te entrego, que eu pleiteio, que eu reivindico. Contra, vou usar aqui a palavra, os meus adversários, ou o meu adversário, ou a adversidade, ou a luta, ou a guerra. Pois às vezes as pessoas no mundo, elas negam ajudas, elas negam fazer o bem, elas negam praticar o que Deus ensina. É por isso que essa narrativa, Jesus usou um extremo, usou uma figura de uma pessoa que não temia, que não reconhecia as coisas de Deus e muito menos se preocupava com pessoas. E se você olhar quantas pessoas nesse estado você poderia encontrar que não temem a Deus, que não se preocupam com as coisas de Deus, que não se preocupam com o reino de Deus, que não se preocupam em fazer um mundo melhor, que não se preocupam com o que as pessoas ao seu redor estão passando. Por quê? Porque o Deus, geralmente, dessas pessoas são outros deuses. Quando você serve a Deus, você tem esse temor a Deus, é um Deus de amor, um Deus de compaixão. Hoje o que nós encontramos é muitas pessoas dando valor mais a coisas do que pessoas, mais a bens do que pessoas, mais os seus próprios interesses do que o interesse coletivo. E essas pessoas, elas começam a negar o que Deus pode fazer, negar um mundo melhor. Mas eu acho importante e interessante, porque a própria narrativa diz: porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Gente, como é maravilhoso a gente saber que Deus cuida. Deus tem um cuidado com os seus escolhidos. E se você for buscar, depois a gente vai ver outras narrativas aqui, o cuidado que Deus tinha com as viúvas, pois eram pessoas que eram opressas na própria sociedade. Vivia ali tipo escravidão. E quando Jesus contou essa parábola, foi para me ensinar, para te ensinar quanto ao dever de nós orarmos e não sermos pessoas, digamos, pessoas iníquas, mas sim sejamos pessoas boas, justas, retas, que convivam e façam e pratiquem o que o Senhor nos ensina. Pois Jesus ali ensinava quando orarmos, como orarmos, perseverarmos, permanecermos orando. Pois ele mesmo dizia que existia tempos difíceis. Existia o quê? Tempos difíceis. E essa narrativa ali era um momento difícil para aquela mulher. Mas hoje também nós podemos ver quais os tempos difíceis que nós estamos passando. Porque a própria narrativa, ela serve para a minha vida e para a tua vida hoje. Para alguma área que nós estamos sendo atacados, alguma área que nós estamos sendo, vamos dizer assim, afrontados. E isso chama-se tempos difíceis. E ele falou que os cristãos teriam esses tempos difíceis, que nós iríamos enfrentar.
E para que nós pudéssemos enfrentar uma das coisas maravilhosas que Ele nos entregou foi a oração, para nós usarmos. Que nós deveríamos, por meio da oração, sermos perseverantes, persistentes, e assim nós suportaríamos até o seu retorno. Olha como é forte a questão da oração. É para nos dar ali, vamos dizer assim, para que nós possamos suportar qualquer adversidade, qualquer tempestade, qualquer coisa, qualquer área que esteja aí turbulenta, tempestade, seja que for, até nós encontrarmos com Ele, porque Ele vai vir. Essa narrativa de Lucas 18 é bastante interessante, porque quando eu, você, nós olhamos, quando eu e você, nós verificamos que se a gente lê Lucas 17, você volta aí em Lucas 17, a partir do versículo 20, quando o Senhor começa a explicar sobre o reino de Deus. Depois nós vamos adentrar em outras ministrações, explicando algumas partes do reino, para que você entenda como funciona, como acessar, como ver, como eu já havia comentado em outra ministração, mas nós vamos detalhar algumas particularidades, princípios, regras, porque quando nós entendemos tudo isso, fica bem mais fácil de usufruir o que esse reino nos dá. Amém? E certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Como? Você lembra que eu falei para acessarmos o sobrenatural, o reino de Deus? A gente acessa com a fé? É porque não está visível aos nossos olhos naturais. É preciso que a gente o enxergue com os olhos espirituais. E a fé vai nos deixar visível o reino. E ele disse: nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Está onde? No meio deles. Porque Jesus era o próprio reino que estava ali no meio deles e eles não compreendiam. Eles não sabiam que o reino de Deus era o próprio Jesus que estava trazendo, implantando o reino de Deus. E depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, como? No telhado da casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a persevera. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada.
2 mulheres estarão moendo trigo, uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E o Senhor advertiu e foi mostrando que nesses tempos difíceis, até chegar este dia, vamos chamar assim o dia do arrebatamento, o dia que o Senhor vai vir e vai levar a sua igreja e vai levar os seus. É nesse dia. Mas para que nós suportemos até esse dia, Ele nos advertiu: permaneçam orando, persistindo, clamando, pois assim o Pai escuta. Pois tempos difíceis vocês passarão, mas eu estou com vocês, porque eu venci o mundo. E Ele nos ensina nesses tempos difíceis. Ele vai estar comigo, com você. Pois quando Ele subiu, quando Ele ascendeu aos céus, Ele mandou o outro, o ajudador, o Espírito Santo, para estar comigo e com você, até Ele voltar. Veja bem a narrativa. Essa viúva, ela tinha um opositor. Os cristãos não têm opositores? Sim. Aquela viúva, ali, ela, naquele momento, estava numa situação difícil, porque ela estava com a causa. O credor, o opositor, o credor, estava querendo executá-la. E às vezes o inimigo, ele quer executar-nos. Mas, como eu falei, Deus sempre demonstrou um cuidado, vamos dizer assim, para com as viúvas. Mas eu vou dizer, para com os seus escolhidos. Para com o povo escolhido, Ele sempre mostrou um cuidado. Vamos dar uma olhada o que diz a palavra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 22. O Senhor falou a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representar, mas façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. E onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e o abençoarei. Como? Na hora que eu e você, nós nos colocamos como eles receberam ali as instruções desse altar. Hoje nós chamamos altar de adoração. E ali, quando a gente coloca, vamos dizer, as nossas ofertas, os nossos louvores, os nossos cânticos, quando nós colocamos o sangue, o suor, quando nós colocamos a nossa força, quando nós colocamos o nosso coração nesse altar, onde quer que faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. E ele dava instruções: não faça com pedras lavradas, não use ferramentas essas ferramentas profanaram, porque existem uns certos cuidados quando nós vamos fazer as coisas para Deus, para nós não misturarmos
as coisas. Porque o que é para Deus tem que ser puro, limpo e reto. Não podemos usar ferramentas que foram usadas para outras coisas. E ele advertiu: não subam por degraus ao meu altar, para que nós não possamos ser expostos à nudez. E ali ele foi dando mais instruções. E eu queria que você fosse lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando alimento e roupa. Olha que cuidado é esse que Deus... Ali ele já estava dizendo, já estava defendendo as causas dos órfãos e das viúvas. Vamos ver o que é que diz o Salmo 68, o versículo 5. Por mais que você se sinta desprotegido, por mais que você se sinta incapaz, por mais que você se sinta indefeso, mas Deus está te protegendo. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor. Exultem diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Gente, é maravilhoso porque Deus, Ele prepara, Deus, Ele tem esse cuidado, principalmente dos que são mais indefesos. Deixa eu pegar uma passagem aqui que é bastante forte, mas que nós possamos entender desse cuidado, desse amor com que Deus tem. Abra Malaquias capítulo 3, versículo 5, onde o próprio Senhor escreveu e ele disse: eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e que não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem que quando nós falamos que Deus é um Deus que é um justo juiz, por isso que o Senhor Jesus, ele comparou aquela figura de uma pessoa iníqua, para justamente confrontar e mostrar que realidade, que atitudes as pessoas que são justas e as pessoas que são injustas podem fazer. E Deus é o justo juiz. Ele vai julgar a tua causa. Pois se ali, Jesus nessa parábola, ele falava dessa pessoa que contrariava as coisas de Deus, contrariava o próprio Deus, que não tinha respeito com as pessoas, mostrando ali características, vamos dizer assim, de pessoas egoístas, de pessoas desprezíveis, que não agiam corretamente, que não se preocupavam em fazer o que era necessariamente correto. Vamos dizer assim, até mais no contexto atualizado. Não se importava nem com a opinião do povo, só queria agir de como
se achava como? Totalmente atitudes egoístas. Mas aquela viúva, ela procura o lugar certo. Ela vai aonde? Ela vai ao tribunal, ela vai buscar ali naquele lugar. Pois ali era onde a causa seria julgada. Então ela procurou o lugar certo. Ei, filho, você tem procurado o lugar certo? Para que Deus faça, olhe, proteja, libere, julgue, conceda a sua sentença celestial. Ela procurava continuamente, constantemente, com perseverança, com persistência. Pedia para que aquela causa dela fosse julgada. Isso se perdurou por algum tempo, não foi só uma vez, nem só um dia. Mas existia uma pessoa que estava recusando, existia. Como? Será que tem pessoas hoje recusando que aconteça isso ou aquilo, ou determinada coisa na tua vida? Mas, na narrativa, quem iria julgar não estava gostando da importunação e por isso quis se livrar. Não queria fazer justiça, não queria atender, só queria. O único intuito era se livrar. Pois a mulher insistia, a mulher, vamos dizer, aos seus olhos, o importunava. O que eu e você nós devemos entender é que nós, filhos, devemos orar constantemente. Devemos estar perseverantes. Não devemos desanimar. Mesmo que demorem. Mesmo que não aconteça de imediato. Porque quantas coisas nós às vezes pedimos, queremos e não tem aquela solução imediata. Porque o tempo, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Nós é que tenhamos que estar diante do tempo dele, para que aconteça. Jesus fala ali que existe uma grande diferença entre uma pessoa iníqua e uma pessoa justa. E quando a gente fala que Deus ser o justo juiz, a gente imagina e já tem a certeza que a causa vai ser julgada. Quando a gente olha em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a própria palavra revela e diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Naquele dia, naquela hora, ele vai vir como um relâmpago. E todos que amarem essa vinda vão ter o julgamento do justo juiz. Abra em Salmos, capítulo 7,
Versículo 11. Salmos 7, versículo 11. Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Ele quer que eu e você, nós, a cada dia, tenhamos um arrependimento das obras mortas. O que seriam essas obras mortas? São todas as obras que não vêm de Deus. Por isso que às vezes nós falamos, que o próprio salmista aqui ele fala, que Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flamejantes. Porque quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa própria armadilha. A própria maldade, ela se voltará contra ele, a sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Mas darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Nós podemos ver Deus como Pai, Deus como juiz e Deus como amigo. Todas as nações, elas serão impactadas. Todos os povos dobrarão os seus joelhos. E como Pai, Deus nos revela um Pai que derrama amor, um Pai que ensina seus filhos, um Pai que quando o filho pródigo retornou, ele o recebeu com amor, com festa. Ele teve outras atitudes de como muitas vezes, eu e você nós teremos em situações parecidas. E um Deus como Pai, que quando eu e você como filhos e filhas, clamamos a Ele, oramos a Ele, continuamente, dia após dia. Qual pai não daria um peixe, não daria um pão, não daria água a seus filhos? O Senhor disse que até os homens maus dão coisas boas a seus filhos. Imagina Ele, que é o Deus maravilhoso, é o Deus bondoso. E que a bondade dele dura para sempre. E que a glória dele está disponível para os filhos. O mundo não está órfão. E Jesus ali ensinando como orar, ensinando como pedir ao Pai, ensinando como você construir o seu lugar secreto, ensinando como você ter acesso. Por isso que a mulher, ela foi aonde? No tribunal. Existe um lugar secreto que Deus quer que você acesse. Esse lugar secreto pode ser na tua própria casa, portanto é teu coração. Que você entre na dimensão da intimidade, que você entre na dimensão do relacionamento, e que seja verdadeiro, seja intenso.
Que você toque o coração de Deus. Que você seja luz, mesmo você estando aí em meio às trevas, mas que você receba mais da luz dele e seja luz. E é o Espírito Santo quem vai nos ajudar. O Espírito Santo quem vai nos dar essa luz aqui na terra. Existem os bloqueios no mundo espiritual que a gente vê, até a narrativa lá de Daniel 10, versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. O quê? As minhas e as suas palavras, do dia que a gente libera, do dia que a gente abre a boca, são ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá. Veja bem, Daniel ali estava 21 dias orando, jejuando. Mas no primeiro dia a resposta chega aos céus, chega no trono celestial. E de imediato é liberado. Mas nesse percurso houve uma interrupção, a gente fala, um bloqueio espiritual. Que pode acontecer por diversas causas, diversas coisas. E aqui no caso ele estava explicando o porquê. Mas quando Deus escuta a voz do filho e da filha, ele vai impactar as nossas vidas. Toda a geografia, ela será impactada. Quando eu e você, nós estivermos pedindo, clamando, orando, em concordância com a lei do reino de Deus, com oração, com súplicas, com adoração, que sejam agradáveis a Deus, nós vamos sim acelerar as respostas, o tempo. O tempo ali que demorou para Daniel, mas o propósito foi cumprido. Deus libera seus anjos a meu e a seu favor, para ser cumprido aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele já ordenou. Às vezes o tempo, os 21 dias, eles podem nos consumir 1 mês, 10 dias, não importa. Mas Deus também pode remir esse tempo meu e seu, de tanta espera, Ele nos agraciar. Ele nos tirar desse tempo em que nós ficamos sem a resposta, aprisionados. Pois assim Ele colocou os anjos ministradores para nos ajudar. E às vezes nós não chegamos nem a vê-los, mas Ele está aqui, liberando os seus anjos para quê? Para que nós possamos ter livramentos, para que o propósito de Deus se cumpra na minha, na tua vida, na vida da igreja. Quando a gente ora e pede: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a vontade dEle, mas nós temos que pedir, clamar, orar. Porque às vezes nós, nesse mundo, a gente tem entrado em distrações. E a distração, ela vai, às vezes, bloquear.
vai dar acesso que o inimigo ele tenha a liberdade de bloquear. É por isso que nós falamos que nós temos que ter um foco em Deus, foco na oração, foco nos princípios. Que a gente aproveite o que nós estamos aprendendo e o que o Senhor está nos ensinando. E só assim a gente vai vendo resultados e mais resultados. Testemunhos e mais testemunhos. E muitas vezes, como eu já até citei, nós temos o grupo de intercessores da igreja. Já teve casos que, antes de até terminarem de orar, já veio a resposta. Mas também nós já tivemos casos que demorou um pouco. Às vezes de manhã à tarde. Às vezes um dia, 2, 3, 4, 5. Mas não importa, o importante é continuar orando. Até quando? Até as orações serem atendidas. Amém? Você pode dizer, Deus não está ouvindo, Deus não ouve. Sim, Ele ouve sim. Desde o primeiro dia que você abre tua boca, Ele está ouvindo sim. Não devemos ficar estressados, não devemos achar que Ele não vai agir nessa causa porque está sem resposta. Mas em qualquer área da tua vida que você precise, que haja uma intervenção, que haja uma resposta, que haja um julgamento, clame, ore, com fé. Se você é um intercessor, continue intercedendo. Pois quando você intercede, também suas petições estão chegando no trono celestial. Tem algumas vezes que nós vamos aprender a acessar as cortes celestiais, porque cada caso às vezes tem um caso específico. Cada petição, cada momento, assim como Daniel estava naquela situação diferenciada, você talvez possa estar enfrentando algo diferenciado, que precise ser apresentado, que a gente chama da corte celestial. Mas continue orando. Se o Espírito Santo te der revelação, eu preciso colocar. Se você tem uma causa dessa, depois você entra no direct e se comunica conosco para a gente apresentar a Deus na corte celestial, ou te ensinar a acessar as cortes celestiais. Hoje não vamos aprofundar, mas eu estou só dizendo que é possível, porque às vezes tem demorado tanto que as coisas não saem, não andam, estão ali amarradas, e às vezes é necessário para cada causa e cada ter uma ação diferenciada, porque Deus nos colocou diversas formas de resolvermos. Uma delas é colocar a oração diante da corte celestial, pedindo um julgamento, como aquela viúva teve que pedir. E diante dessas situações que parecem ser difíceis, a gente não vê as coisas andarem, a gente não vê palpável, mas eu te digo, desenvolva também um momento de você adorar a Deus, você louvar a Deus, te agradecer, mesmo em meio a essa circunstância, porque isso também é uma forma de atrair o favor, a graça, a misericórdia de Deus e abrir no mundo espiritual, como a gente diz, trazer os céus à terra, liberar que os anjos cheguem. A gente acelera. E tem muitas coisas que eu e você nós temos que acelerar para que aconteça mais rápido. Porque às vezes nós travamos muitas coisas que estariam já disponíveis nas nossas mãos.
por questões emocionais, questões espirituais, questões físicas, questões naquelas 5 áreas que nós estamos falando, que Jesus holisticamente ensinou a todos, e às vezes nós nos preocupamos somente com a espiritual. É claro que a espiritual ela é uma das mais importantes, mas é preciso que em todas as demais áreas estejamos vivendo uma plenitude, pois não adianta a gente só buscar o espiritual, ou o material, ou o social, ou das finanças, né? Então, o físico, né? Não. Vamos buscar o sozo de Deus, a plenitude em todas as áreas. Lembrando que um dos maiores rivais que eu e você devemos enfrentar, primeiro começa com nós mesmos, porque nós travamos, nós às vezes não temos essa fé tamanha, não acreditamos, desistimos antes de enfrentar, e outras vezes o pecado tem travado. Por isso que nós convocamos e solicitamos ao arrependimento, para que nós possamos liberar o agir de Deus fluir em todas as nossas áreas, sem que o inimigo ele segure alguma delas. E o nosso Deus, como Pai, Ele quer nos entregar o melhor para os filhos. Pois Ele entregou o seu único filho por mim e por você. Ele entregou em ato de amor, em forma de amor. E Jesus, Ele revela o Deus Pai. Pois o Pai, Ele procura apoiar os seus filhos. Ele procura colocar nos caminhos corretos. Ele procura proteger. Ele procura dar o melhor para os seus filhos. E o Pai procura também filhos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pois quando eu e você, filhos e filhas, nós entramos nesse estágio de adoração, nós entramos em rendição total das nossas vidas, para dizer que nós dependemos do nosso Pai, dependência total de Deus, do que eu sou, do que eu posso ser, do que eu poderei ser, do que eu tenho, do que eu posso ter. Pois a própria palavra nos ensina que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, se você anda travado, é tempo de você destravar em alguma área da tua vida. Pois nós estamos na dimensão que Deus, como Pai, Ele quer nos auxiliar, quer nos ajudar. Que eu e você nós possamos usufruir o melhor de Deus, usufruir, usando as estratégias, os segredos, as revelações, os códigos que estão contidos aqui na Bíblia Sagrada. Tem milhares e milhares de códigos ainda a serem revelados para mim e para você. Não fique pensando que é só uma narrativa. Não. Em cada narrativa tem grandes códigos. Deseje ser revelado? Efésios 3:18. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo.
Nós temos o Espírito Santo, que é o intermediador, é a conexão, é o próprio Deus que está aqui dentro de mim, de você. Para que Cristo habite no coração de vocês, no meu, no seu coração, mediante a fé. Porque Cristo não pode habitar no meu e no seu coração se não for pela fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, como anda a tua vida? Está alicerçado e enraigados no amor de Deus? Que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer desse amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que você sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ei, filhos, eu quero essa plenitude, eu desejo e declaro essa plenitude sobre a tua vida, sobre a vida de vocês. Que seja destravado, que seja liberado, que esse amor você possa viver, sentir o amor do Pai no lugar secreto, que nos leva e dá acesso aos céus, aos lugares mais altos. Que o seu coração está ligado com o meu coração. Que um coração desse tamanho, com um amor desse tamanho para com seus filhos, que Deus reconheça cada vez mais eu e você como filhos e filhas, e que nós possamos aprender cada vez mais. Em outras ministrações nós vamos enfatizar Deus amigo e depois um pouquinho mais de Deus juiz. São muitas passagens, muitos ensinos, e que a todo momento Deus nos revela seus atributos. E quando nós conhecemos os seus atributos, quando nós conhecemos as regras do reino, quando nós temos acesso, estamos vivendo, aí nós vamos ter a certeza que Ele nos amou primeiro e que nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, mesmo em meio a essas dificuldades. Amém? Gente, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma excelente semana. Meditem. Peguem aqueles devocionais. Declarem em voz alta. Faça aquelas confissões. Dia após dia. Que você vai ver a grande diferença. Deus está derramando a sua sabedoria para mim e para você. Deus está derramando do seu entendimento para mim e para você. Deus está derramando a sua palavra para cumprir propósitos para que foram lançados em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.